Pedro versus Judas. Pecados graves, resultados diferentes. Na noite mais importante da história da humanidade, dois homens, dois discípulos de Jesus tomaram decisões que ecoariam por séculos. Pedro e Judas, ambos seguidores próximos do Mestre, ambos falharam em momentos cruciais. Mas o que diferencia sua história? Um traiu Jesus por 30 moedas de prata. Outro negou Jesus 3 vezes. Seus pecados eram diferentes, mas ambos foram graves. E mais importante, os resultados dessas escolhas moldaram a história do cristianismo. Por que os resultados desses pecados tiveram consequências tão importantes para o que o cristianismo é hoje? A resposta para esta pergunta você confere a partir de agora. Para entendermos as ações de Pedro e Judas, precisamos mergulhar no contexto histórico da época. Jerusalém vivia um clima tenso. O Império Romano dominava a região e a população judaica estava dividida entre aqueles que aguardavam a vinda do Messias e aqueles que acreditavam que a ocupação romana precisava ser combatida com força. No meio dessa tensão surge Jesus, pregando um reino de Deus que não era deste mundo. Ele atraía multidões com seus ensinamentos e milagres, mas também provocava a ira dos líderes religiosos da época. Exploração dos papéis de Judas e Pedro. Judas Iscariotes. Judas, um dos 12 escolhidos por Jesus, era responsável pelo dinheiro do grupo. A Bíblia sugere que ele era ambicioso e talvez esperasse que Jesus instaurasse um reino político na terra. Quando percebeu que isso não aconteceria, pode ter se sentido desiludido. A ganância, aliada à frustração, levou Judas a fazer um pacto com os líderes religiosos. Ele entregaria Jesus em troca de 30 moedas de prata. Pedro. Pedro, por outro lado, era conhecido por sua paixão e impulsividade. Ele era o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e prometeu que nunca o abandonaria mesmo que tivesse que morrer por ele. Mas, na hora do maior perigo, o medo tomou conta dele. Em Mateus 26, de 14 a 16, vemos Judas indo até os chefes dos sacerdotes para trair Jesus. Em Lucas 22, de 31 a 34, Jesus avisa a Pedro que ele o negará 3 vezes antes do canto do galo. Ambos os apóstolos estavam prestes a cometer grandes erros. Judas com sua traição premeditada e Pedro com sua negação impulsiva. Mas as consequências seriam muito diferentes. O pecado de Judas e suas consequências. Aqui mergulhamos profundamente na psique de Judas. Judas Iscariotes, o discípulo que passou 3 anos ao lado de Jesus, presenciou milagres, ouviu seus ensinamentos e participou de sua missão. Como alguém tão próximo do Mestre poderia traí-lo? A resposta a essa pergunta envolve vários fatores. Ganância e desilusão. Judas tinha expectativas claras sobre o papel de Jesus. Ele, como muitos judeus da época, esperava que o Messias libertasse Israel do jugo romano. Quando percebeu que Jesus pregava um reino espiritual e não político, é possível que tenha se sentido traído. As 30 moedas de prata podem ter sido um incentivo, mas é provável que sua desilusão tenha sido o catalisador de sua traição. Satanás entra em Judas. No Evangelho de Lucas 22, 3, é mencionado que Satanás entrou em Judas. Isso indica que ele estava aberto à influência do mal. Sua traição não foi apenas uma decisão humana, mas também um reflexo de uma batalha espiritual que estava acontecendo. A traição no Getsemane. Na noite da traição, Judas levou uma multidão armada ao jardim do Getsemane, onde Jesus estava orando. Ele se aproximou e deu a Jesus um beijo, o sinal combinado para os soldados. Esse ato, aparentemente inocente, era na verdade a chave para a prisão de Jesus.
O remorso de Judas. Depois que Jesus foi preso e condenado, Judas percebeu a gravidade de seu pecado. Mateus 27, 3-5, nos diz que Judas, arrependido, tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Desesperado, ele jogou o dinheiro no templo e foi enforcar-se. Judas sentiu remorso, mas não buscou o perdão. Diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é o sentimento de culpa ou tristeza por ter feito algo errado, mas sem buscar uma mudança real. Judas sentiu remorso, mas não teve a coragem de se aproximar de Deus para pedir perdão. Isso o levou a um caminho de autodestruição. Arrependimento, por outro lado, envolve não apenas reconhecer o erro, mas também buscar a reconciliação com Deus. Judas escolheu o caminho do remorso e da desesperança, mas Pedro, embora tenha falhado de forma grave, tomou uma decisão diferente. O pecado de Pedro e sua redenção. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, é muitas vezes lembrado por sua ousadia e devoção. Mas na noite da prisão de Jesus, Pedro enfrentou sua maior prova de fé e ele falhou. Enquanto Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio, Pedro estava no pátio observando à distância. 3 pessoas diferentes o confrontaram, perguntando se ele era um dos seguidores de Jesus. Por medo de ser preso ou até mesmo morto, Pedro negou conhecê-lo. E quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Pedro não precisou de muito tempo para perceber seu erro. Em Lucas 22, 61-62, lemos que após sua terceira negação, Jesus olhou para Pedro e ele saiu e chorou amargamente. O choro de Pedro é um símbolo de seu arrependimento sincero. Ele reconheceu sua fraqueza, mas não foi consumido pelo desespero. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve uma oportunidade única de redenção. Em João 21, 15-17, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: "Tu me amas?" Cada pergunta foi uma oportunidade para Pedro reafirmar seu amor e compromisso, curando a ferida aberta por suas 3 negações. Essa conversa entre Jesus e Pedro não foi apenas uma reconciliação pessoal, mas também um envio: "Apacenta as minhas ovelhas." Jesus estava restaurando Pedro como líder de sua igreja. Ao contrário de Judas, Pedro encontrou no arrependimento um caminho para a restauração. Mas o que isso significa para nós? Comparando os pecados. Pedro e Judas, 2 discípulos, 2 pecados, 2 respostas completamente diferentes. Vamos agora analisar as semelhanças e as diferenças entre suas ações. Semelhanças. Ambos os discípulos pecaram contra Jesus. Ambos estavam próximos ao Mestre e tiveram a oportunidade de seguir seus ensinamentos. No entanto, em momentos de fraqueza, ambos falharam. Tanto Judas quanto Pedro sentiram o peso de seus erros. Judas sentiu remorso e Pedro chorou amargamente após sua negação. Diferenças. Premeditação versus impulsividade. O pecado de Judas foi premeditado. Ele planejou a traição com antecedência, enquanto o pecado de Pedro foi um reflexo de medo e pressão do momento. Isso não minimiza a gravidade da negação de Pedro, mas mostra a diferença nas motivações. Remorso versus arrependimento. Judas sentiu remorso, o que o levou ao desespero e ao suicídio. Ele não acreditava que poderia ser perdoado. Pedro, por outro lado, se arrependeu. Seu arrependimento o levou a buscar reconciliação com Deus. A diferença essencial. A grande diferença entre Pedro e Judas está na resposta de cada um ao seu pecado. Judas se isolou, sucumbiu à culpa e não encontrou um caminho para a redenção.
Pedro, por outro lado, abriu seu coração para o perdão divino. A graça estava disponível para ambos, mas apenas Pedro a aceitou. Mas quais são as lições que podemos tirar dessas histórias? O que Pedro e Judas nos ensinam sobre pecado, culpa e arrependimento? As lições para o cristianismo e para nós. A história de Pedro e Judas não é apenas uma lição histórica. Ela carrega verdades profundas que continuam a impactar o cristianismo e a vida dos fiéis hoje. Pedro, apesar de sua falha, foi escolhido por Jesus para ser o líder da igreja. Isso mostra que para Deus não são os erros que cometemos que nos definem, mas como respondemos a eles. O arrependimento sincero de Pedro abriu caminho para a sua missão de apacentar o rebanho de Cristo. A tradição cristã considera Pedro o primeiro papa, o líder da igreja de Roma. Já a história de Judas nos alerta para o perigo do desespero e da falta de fé no perdão. Não importa quão grave seja o pecado, o cristianismo prega que o arrependimento genuíno pode levar à reconciliação com Deus. Judas, ao escolher o suicídio, simboliza a escolha pela desesperança, uma escolha que o afastou da redenção. Todos nós cometemos erros, todos nós enfrentamos momentos de fraqueza, mas a mensagem de Pedro e Judas é clara. O caminho que escolhemos após o erro é o que realmente importa. Pedro nos ensina que mesmo em meio ao fracasso, há esperança se nos voltarmos para Deus. Seu papel na igreja mostra que o arrependimento traz frutos e pode nos transformar em instrumentos de Deus. Judas, por outro lado, nos lembra das consequências do isolamento e da falta de fé no perdão. Seu remorso o levou à destruição, enquanto o arrependimento de Pedro o levou à liderança e à santidade. Pedro e Judas nos mostram que mesmo quando falhamos de maneira terrível, ainda podemos escolher entre o arrependimento e o remorso. Um escolheu o desespero e sua história terminou em tragédia. O outro escolheu a reconciliação e sua vida floresceu em serviço e liderança. Que essas histórias sirvam de exemplo para nós, lembrando-nos de que o perdão está sempre ao alcance, desde que estejamos dispostos a buscá-lo. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre a história de Pedro e Judas, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Comente também o que você achou desse vídeo, nós vamos adorar saber. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.